Olá, queridos, eu me chamo Ranulfo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Antes da gente poder ir para a nossa reflexão, eu quero reforçar aqui dois avisos que envolvem a vida da igreja na área social. Você está convidado para o nosso jantar com Aguinaldo Cajaíba no próximo sábado, aqui nesse espaço. Aguinaldo é um cara fantástico, assim, aquele cara que ele começa a falar e você vê Jesus, é impressionante a forma como Deus usa o Aguinaldo. Então, você tem o privilégio aí de participar disso. A nossa chefe de cozinha, Pamela, também vai estar fazendo uma janta maravilhosa. Então, você pode adquirir o seu ingresso ali na livraria, sabendo que todo o recurso ele vai ser para a nossa comunidade terapêutica. Tem algumas fotos aí, gente. Atingimos já 73% da nossa obra, né? Graças a Deus. Vamos celebrar isso? Glória a Deus, né, queridos? Algumas fotos aí. Olha como está ficando lindo esse lugar, né? Saber que não tinha nada nessa terra, Deus nos desafiou. E aí tem mão, tem coração de tantos servos aí que se doaram para isso. Então você também pode participar desse momento. Nosso sonho é talvez chegar em dezembro, pela fé, né? Talvez não, vamos chegar, amém, né, igreja? Melhorou? Vamos chegar em dezembro, concluindo toda essa estrutura física e com a esperança que 2020 nós vamos começar a receber as mulheres na nossa comunidade, amém? Eu tenho um outro aviso aqui, que é uma palavra, então, do nosso Ministério Social do Serve, que hoje está aí, a Elaine está aí com suas guloseimas maravilhosas, onde você também pode abençoar esse ministério. E temos uma palavra de gratidão pelo envolvimento de você que tem contribuído com o projeto Tampinha Legal. Obrigado, Paulo. A arrecadação aqui, ela tem sido significativa e isso vai ser revertido para a nossa ação social, para tudo aquilo que a igreja está fazendo, né? Então, você que é aí um empresário e quer de alguma maneira também participar disso, a nossa equipe de ação social está preparando uns coletores de tampinha, onde você também vai poder influenciar pessoas lá na sua empresa, onde você trabalha também, levar a ideia. Se você quer participar disso também, depois no final você pode procurar a nossa amada Cleusa. Está aqui, Cleusinha. Todo mundo te conhece. Fica em pé só para ter certeza que todo mundo te conhece aí. Tá bom. A nossa amada Cleusa, ok? Muito bem. Nós vamos ter uma grande batalha, porque eu estou com um som aqui atrás de mim. Eu achei que o problema era no retorno, mas não é não, né? Nós vamos entrar numa guerra agora, então. Amém? Então, nós vamos orar por esse tempo. Pela manhã foi muito interessante. Eu estava ali me preparando para subir, né? E o irmão me cumprimentando ali, falou: pastor, fica quietinho lá em cima. Seja apenas só um cano de PVC. Deixa a graça de Deus vir banhar a igreja. Eu falei: então tá bom, vou ficar quietinho lá, né? Então eu quero ser isso. Vamos orar por esse nosso tempo, para que Deus possa ministrar tudo aquilo que Ele quer falar conosco. Pai, nós nos rendemos a Ti, clamamos pelo Senhor e pedimos que, da mesma forma como o Senhor já falou tantas coisas por meio da adoração, a gente se inclina agora para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu Espírito, e a gente pede que a Tua palavra possa achar o lugar certo no nosso coração, remover tudo aquilo que é mentira de Satanás contra as nossas vidas e nos ajuda a viver tudo aquilo que nós temos para viver como filhos do Senhor nessa terra. Nós te pedimos isso e oramos no poder do nome de Jesus. Amém? Queridos, então, carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso de número 1. O nosso tema hoje é Deus, o Pai que disciplina.
Estamos prontos? Vamos lá? É uma palavra de ânimo para mim e para você. Carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 13. Verso 1 do capítulo 12. Então Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitadas. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém. Amém. Queridos, quando nós nos deparamos com essa relação que eu e você vamos aprendendo com esse Deus, aonde nós vamos vivendo o nosso processo de conversão, a mudança de rota espiritual que aconteceu na nossa vida, e nós vamos estreitando a nossa relação com esse Deus, que no meio ou num determinado ponto da nossa jornada, Ele começa a se revelar como Pai, um Deus que é Pai, um Deus que é um Pai bondoso, um Pai que é justo, perfeito, é um Pai cheio de amor, verdade, graça. Nós vamos aprendendo isso nesse relacionamento com Deus. Mas é verdade que quando nós pensamos na figura de um Deus Pai que disciplina, isso de alguma maneira pode nos assustar um pouco, porque como é que pode o Deus que é amor ao mesmo tempo ser o Deus que diz que pega os seus filhos para uma disciplina? Nós sofremos uma influência muito negativa, que foi a tal da teologia da prosperidade, que quando pregada, sempre dizendo que Deus é um Deus de amor, é verdade, é um Deus de justiça, é um Deus bom, é um Deus de bênçãos, é um Deus de vitória. Não tem derrota no Deus da teologia da prosperidade. E é interessante então que essa mentalidade desse Deus que só é amor, mas que não corrige o seu filho que ama, isso não tem muito nexo com a verdade do Evangelho, com aquilo que é a palavra de Deus. Parece-me que é um pouco desconfortável e não muito aceito
falar de um Deus que é Pai e que disciplina o filho que ama. Então eu queria, junto com vocês, a gente poder pensar e andar em dois trilhos que são muito importantes para nós entendermos e chegarmos nessa compreensão que por Ele ser Pai, por Ele nos amar, Ele também nos disciplina. Então eu queria pensar com você no primeiro ponto, que é a salvação. Salvação é um ato feito. Jesus morreu. Ele disse: está consumado. Ele morreu para salvar todo e qualquer pecador que entendeu pela mensagem da cruz que por meio de Jesus ele pode ser salvo. Isso é um ato consumado. Isso é um fato. Mas é verdade também que o Evangelho ele traz a ideia de santificação, que é o processo então de todo aquele que experimentou a salvação. Agora ele precisa grudar essas duas coisas num processo de um Deus que é santo e que agora vai nos santificar na nossa jornada, na nossa caminhada. Então nós vamos andar nesses trilhos, olhando para essa realidade, tendo essa compreensão. Então eu queria te desafiar a olhar para esse texto de Hebreus capítulo 12 e pensar em dois blocos. Ele trabalha do verso 1 até o verso de número 4, a ideia de uma corrida, que eu e você, a nossa jornada nessa terra, ela é como comparada a uma corrida onde nós precisamos chegar até o final. Então nós vamos perceber que quando nós entramos nessa corrida, é pensar na figura de um atleta. É aquele que se prepara, aquele que se condiciona, aquele que tem toda a concentração, mas não é uma corrida curta de 100 metros, mas é uma corrida longa. É uma corrida que ela requer muita disciplina, dedicação minha e sua para poder chegar no final. Então quando nós olhamos para os primeiros versos desse capítulo 12, a carta vai dizer então que ele diz desse preparo, da forma como nós temos que nos preparar, e ele diz qual é o nosso foco. No verso de número 2, ele vai dizer que os nossos olhos, ele precisa estar fitos em Jesus. Nós precisamos ter um foco. Já cabe aqui a primeira reflexão: aonde está o teu olho, onde está a tua energia, para onde você está olhando? E ele vai dizer que eu e você, nós precisamos remover alguns pesos e alguns pecados para que essa corrida não seja cansativa. Ele traz um pouco da ideia do atleta que na sua preparação, nos treinos, ele amarrava peso no corpo para o seu processo de treino, mas no dia da corrida ele soltava aqueles pesos para que ele pudesse correr de maneira livre, eficaz. Então ele fala de alvo. Para onde olhamos? Nós aprendemos e tivemos a influência do pastor Carlos Macor, que nos ensinou que aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. E é verdade que nesse trajeto então de corrida, eu e você, todos nós, ninguém está isento disso. Vai aparecer percalços, obstáculos desse caminho, para impedir que eu e você desfrutemos daquilo que Deus tem de mais especial para a nossa vida e para a nossa história. O verso 4 então diz que a nossa corrida de fé também consiste em passar por dificuldades e perdas. Perda significa que na vida de um discípulo de Jesus, nós vamos sofrer algumas perdas para obter alguns ganhos. O nosso ganho maior, Cristo Jesus. Paulo disse em Atos capítulo 20, verso 24, ele usa também a metáfora da corrida quando ele diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou.
E aí então, a partir do verso 5, ele começa então a trabalhar essa figura do Deus que é Pai e que disciplina o Filho que ama. Ele começa a trazer esse conceito do Deus que vai se revelar por meio da disciplina. Mas deixa eu trazer a definição da palavra bíblica para disciplina. Disciplina não é surra, não é açoite, mas é formação. É quando o Espírito de Deus vai nos formando, vai nos modelando, para que o nosso caráter, a nossa mente, seja parecida com a mente do nosso Mestre. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer com vocês é que nós somos disciplinados para sermos forjados à imagem do nosso Pai. É por isso que Deus revelou a figura do seu Filho amado Jesus como nossa referência e modelo. Nós humanos, nós precisamos de alguém humano também, a qual nós podemos olhar e enxergar Deus na vida das pessoas. Não é só ter a ideia de Deus que nós não vimos ainda com esses olhos carnais, mas estamos falando agora de vivência, de gente como a gente, que nós podemos olhar e perceber aspectos da figura e da pessoa de Jesus, e falar, eu quero isso para a minha vida. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 1, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Coragem é essa, dizendo, olha, vocês querem ver Jesus? Olha para a minha vida. Olha que interessante, olha que postura do discípulo, da gente poder dizer, não, tem coisas que você pode, não vem olhar para querer achar o defeito, mas tenta buscar em alguém, modelo humano, de pessoas que pode te inspirar, e você falar, eu vejo Deus na vida dessa pessoa. Ele está dizendo que nós precisamos disso. É o Pai que nos corrige, que tem no nosso processo de formar eu e você a imagem de Cristo, a disciplina que tem o poder de informar e corrigir os conceitos errados que os discípulos podem ter do seu mestre. Por isso que nós não falamos de uma religião, mas nós falamos de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o modelo perfeito, é para Ele que nós temos que olhar. Não é para uma denominação, mas é para uma pessoa, Jesus. Então, se a disciplina é um ato de Deus nos forjar a imagem do seu Filho, nós precisamos então ver as dificuldades, o sofrimento, a perseguição, como um treinamento corretivo e instrutivo para o nosso desenvolvimento como filhos de Deus. Pegou? Se nós estamos sendo modelados para viver a santificação que Deus espera que nós vivamos, eu e você, nós precisamos então olhar. Pega agora aí a tua batalha, a tua dificuldade, o teu sofrimento, a tua dor, o teu problema, e pensa que tudo isso pode ser um instrumento corretivo e instrutivo que Deus quer desenvolver em mim e em você a imagem do seu Filho amado. Então nós temos muita dificuldade de lidar com a dor do sofrimento, com a perseguição, a dificuldade que hora ou outra, quando nós estamos dentro de uma situação que envolve isso, nós procuramos culpados. Ora o culpado é o diabo, ora o culpado é o pastor, ora o culpado é o discipulador, a gente procura alguém que é culpado. A gente nunca pega essas adversidades e atribui que elas estão sendo um instrumento e um forjamento do Espírito para nos levar por um caminho de santificação. Então olha o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 19. O Tércio me ajudou agora com esse verso. Olha que interessante, eu não citei ele pela manhã porque não tinha mesmo passado por ele. Que diz assim: porque é louvável, por motivo da sua consciência para com Deus, que alguém suporte a aflição, sofrendo injustamente,
Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Ou seja, o cara roubou, ele tomou uma boa surra, está tudo certo, é o castigo que ele merecia. Agora pensa, você não fez nada e você está pagando um pato que você diz, mas peraí, não é justo. E ele está dizendo justamente nisso, como nós lidamos com a injustiça. E ele está dizendo, olha, se você passa por isso, mas se você suporta o sofrimento por ter feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, aí isso aqui pega, ó, para isso vocês foram chamados. Ou seja, quando Deus nos chamou para a salvação, Ele não contou tudo. Ele não revelou tudo. Que o sofrimento ia fazer parte para um processo de santificação. Então ele diz assim, olha, ainda no verso de número 20, então, para isso vocês foram chamados. Aí ele dá de novo o nosso modelo. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que vocês sigam os seus passos. É Ele o nosso modelo. A gente olha para Ele, para aprender com Ele como lidar com o sofrimento. Agora lembra então que salvação é um ato, mas a santificação é um processo de Deus na nossa vida. Olha que interessante a vida do próprio apóstolo Pedro. Lá atrás, quando Jesus está anunciando a sua morte no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou passar por sofrimento. Gente, eu dou risada porque é cômico, eu leio a Bíblia rindo, eu já disse isso. Se você me pegar lendo a Bíblia, eu estou rindo, porque eu entrei nesse texto aqui, que diz que Pedro chama Jesus assim meio que de lado. Cara, que negócio é esse aí de sofrimento? Vai morrer não, tipo assim, eu estou aqui. E aí Jesus repreende Pedro dizendo, não Pedro, tu vai me negar, o Satanás pediu a tua cabeça e eu intercedi por você. E aí a gente vai lá para a primeira carta do apóstolo Pedro, onde ele diz assim, olha que mudança, olha que crescimento no Pedro. Alegre-se à medida que vocês participarem do sofrimento de Cristo. Mudou ou não? O Espírito esticou ele ou não? É isso. O Espírito vai modelando a gente para a gente ir aprendendo e a vivendo nesse processo onde Deus vai nos tornando santo, a sua imagem e semelhança, purificando nosso coração, a nossa vida, o nosso olhar. Então a disciplina do objetivo de santificar é participar, é partilhar da natureza moral de quem Deus é. Então o conceito de santificação, ele é muito raso quando nós consideramos que santificação é apenas a ausência de alguns pecados que nós carimbamos ele como pecados graves. Não, a santificação ela tem um leque muito maior que isso. Não é somente a ausência de pecados graves, a ideia de pessoas que acham que tem pecadinho e pecadão. Não existe isso, o que existe são consequências diferentes. Pecado é pecado. Mas o que Deus pode então esperar de mim e de você nesse processo de forjar o nosso coração a ser a imagem do Filho? É que nós podemos também ter a mesma postura que Cristo teve. Em meio ao sofrimento nós devemos nos entregar ao Pai, e confiando que Ele vai fazer esse processo de forjar a imagem do Filho em nós. Segundo, a disciplina tem como objetivo nos lembrar que somos filhos espirituais. A nossa interpretação sobre a vida, ela não pode ser apenas terrena, mas eterna. Novamente, a teologia da prosperidade apareceu dizendo que a vida abençoada, ela é aqui nessa terra. E ela é mesmo, nós vamos viver e desfrutar o melhor dessa terra.
Mas ele diz que a nossa percepção de vida, ela não pode ser limitada a esse mundo. A gente vive aqui, mas com um olhar para a eternidade. É de lá que nós somos. É de lá que nós pertencemos. E ele vai dizer que o Pai, então, quando nos disciplina, hora ou outra, é para nos alertar de que os nossos olhos, eles precisam estar voltados para lá. Porque somos filhos espirituais, nascemos de novo. Colossenses 1, verso 12 e 13 diz assim: porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Não foi eu e você que saímos das trevas pelas nossas forças e vontade, mas foi o próprio Deus que entrou e nos resgatou e agora nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Agora onde tudo era trevas, agora ele está dizendo que agora é luz. Vocês são filhos da luz, vão andar na luz do Senhor. E ele vai dizer então que essa convicção do Espírito, Romanos 8, capítulo 14 e 15 diz: porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Por que novamente? Porque antes, o lugar espiritual onde eu e você nos encontrávamos, era um lugar de prisão espiritual, aonde tinha lá um carrasco, que nos colocava medo. E ele está dizendo que não, a obra do Espírito de nos resgatar agora é para nos dar esse Espírito, o Espírito Santo, onde ele diz: olha, mas vocês agora receberam o Espírito que os torna como filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Ele também vai dizer que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 11, ele diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da consciência da carne, as quais combatem contra a alma. De novo, forasteiro, está de passagem. Peregrino, está de passagem. Filipenses 3:20, ele diz: mas a nossa pátria está no céu, da onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos envolvidos nesse mundo, vivemos temporariamente nele, mas sem pertencer a ele. Aquilo que a palavra diz: o mundo jaz do maligno, mas no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É eu e você tentar imaginar uma viagem para um lugar aonde ele é muito desejado. Tenta imaginar um lugar que é muito desejado, mas o acesso para esse lugar, ele não é totalmente pavimentado. Tem lugar que você tem que deixar o carro e ir a pé, subir morro. Você vai chegar num lugar maravilhoso. É mais ou menos assim que a gente precisa traçar a trajetória da nossa jornada cristã. Tem trechos da nossa caminhada, da nossa corrida, que a vontade que eu e você, como humanos que nós somos, temos é de parar, é de chutar o balde. Então a nossa mente, o nosso coração precisa ser projetado para aquilo que é belo, que é maravilhoso e que é eterno. Terceiro, a disciplina do Pai é para filhos legítimos. Jesus estabeleceu disciplinas para aqueles que dizem serem filhos, mas também estabeleceu disciplina para aqueles que dizem serem filhos, mas agem como filhos ilegítimos. Nós vamos encontrar então Deus nos disciplinando por meio do ensino. Nós vamos perceber isso na vida de Jesus, pegando os discípulos e aplicando o ensino, passando horas, não só de teoria, mas de prática, de vivência. Nós vamos perceber também Jesus revelando que esse ensino passa por um mistério. Não é um ensino que é revelado para qualquer um, para aqueles que estão nas trevas, mas é para aqueles que agora a venda foi tirada do olho, o véu foi rasgado. Ele diz: olha, o reino de Deus é um mistério, mas eu vou revelar para vocês. Olha que privilégio nosso.
Já se deu conta disso? De você estar tentando falar de verdades espirituais para uma pessoa que não sabe nada e ela, como é que é isso? Me explique isso melhor. Jesus está falando desse privilégio. A disciplina que também vem pelo meio da correção, é quando Deus está ajustando a nossa rota, o caminho, é quando aplicamos a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, nas circunstâncias do cotidiano. É quando a palavra nos orienta, quando a palavra nos aponta, nos direciona para onde ir e o que fazer. Uma direção onde nós vamos glorificar Jesus. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós somos também disciplinados pela exortação do próprio Espírito que já habita em nós. A exortação por meio da influência do Espírito sobre as nossas vontades, desejos, decisões, que nos impulsiona para viver o padrão daquilo que Deus tem para nós. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Se esse filho, então, se Deus nos chama para viver a imagem do seu filho, a trilhar o caminho da santificação, ele se apresenta como um Deus santo, e nós vamos ter vários textos que vai falar sobre esse processo. 1 Pedro 15, 16 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Ou seja, viver a santificação tem um preço. E eu acho que é aqui que pega para muita gente. É gente que daqui, pastor, mas eu queria ficar só com Jesus que salva, só. Esse negócio de ter que deixar algumas coisas aqui, eu não queria muito isso não. Está entendendo não? O que o Espírito está dizendo para mim é que não tem como querer viver isso daqui, de dizer, não, Jesus me salvou, sem querer se comprometer com a vida de santificação. Ele está dizendo que não existe isso. Essas duas coisas estão grudadas. E aí de novo, 1 Tessalonicenses 4, olha, Deus tem vontade. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados como os pagãos, que desconhecem a Deus, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E aí ele vai revelar de novo santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a gente pensa nisso, eu interpretava isso daqui, que a gente só, há muitos anos atrás, eu olhava para esse verso, e eu acreditava que essa ideia de Deus santificado, a gente só ia poder entender isso na eternidade. E o que Deus tem ministrado, não é isso não. É que à medida que nós vamos nos humilhando, entrando nesse processo de querer ser parecido com Deus, nesse processo de santificação, nós vamos experimentar Deus santo aqui na terra, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. É aqui. Lá a gente já sabe que isso é uma realidade, porque a palavra diz. Mas ele está dizendo aqui, na vivência. Quarto e por último, o poder e o caráter da disciplina do Pai. A Bíblia vai citar exemplos de homens que foram disciplinados e excluídos do convívio da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 a 8, Paulo está ali repreendendo a igreja em Corinto, porque tinha uma situação lá de imoralidade naquela igreja. Gente, isso aqui é tão sério, que Paulo diz o seguinte: olha, pega esse cara aí, ó, entrega esse cara para Satanás aí, porque ele está dizendo que é de Deus, mas essa vida dele, esse padrão dele não condiz não.
Aí a gente pode parar, mas que igreja é essa que é para incluir e agora está dizendo que é para pegar o camarada aqui e pôr para fora? É porque o cara está dizendo que é uma coisa que não é. Cabe de novo aqui, eu quero a salvação, mas santificação não. Paulo diz, olha, com gente dessa espécie aí, não é nem para sentar para comer. Porque é gente que você está apontando, o Espírito está revelando, olha, é pecado, larga isso. E aí ele diz o seguinte, não senta com essa gente, está sendo vergonhoso. Alguém olhar para essa igreja e falar, meu Deus, mas lá tem... Fala, não, a igreja de Jesus, ele é o dono da igreja, ele tem um modelo. Aí ele diz assim, ó, entrega esse indivíduo aí para Satanás, para que o capeta faça com ele gato e sapato, judie mesmo, para que no dia do Senhor o Espírito seja salvo. É sério ou não ser igreja? Parece cruel essa disciplina, mas tem um propósito de salvação. Paulo também vai dizer lá para Timóteo, ó, tem 2 caras aí que se você puder também, ó, cuida com esse cara aí, porque a gente prega uma coisa e eles vão lá e deturpam, eles fazem um desserviço ao evangelho. Fica longe dessa gente, que é o cara que está dizendo que experimentou graça e tal, e agora no processo de santificação ele não quer viver, ele não quer largar o pecado. Ananias e Safira, clássico esse texto para isso. Houve a hipocrisia do casal que tentaram iludir a igreja, oferecendo tudo, mas na verdade estava chegando com uma parte daquilo que eles queriam ofertar, enganando a igreja do Deus vivo e o líder, o Pedro lá. Por que vocês fizeram isso? Gente, foi cirúrgico, zup, partiu, foi embora. A gente olha Mateus 18, verso 15, Mateus 18, verso 15 a 18, onde nós vamos aprender sobre esse processo do Deus que é Pai que nos disciplina, que é quando nós pegamos o irmãozinho em alguma falta, não precisa chamar o pastor, você vai lá e diz, irmão, vamos ajustar essa rota, porque isso está... Aí o irmãozinho não ouve você. Aí a Bíblia diz, então vai lá, pega 2 ou 3 testemunhas, você vai lá, você pega, aí você tenta, com todo aquele conselho, mansidão que a palavra diz, Gálatas 6:1, você que é espiritual, conduz o outro com espírito de mansidão e cuida do teu coração, para você não cair ali no pecado do irmão, E aí você tenta, O discipulador tenta, o líder de célula tenta, o pastor tenta, não dá também. Leva para a igreja, e o cara não ouve também. A Bíblia diz, então, considera que esse cara, ele é tudo menos cristão, ele tem que sair do meio da igreja. É Deus que protege a sua igreja. Tito capítulo 3, verso 10 e 11, quando ele diz assim, quando aquele que provoca divisões advirtam uma primeira e segunda vez, depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, e por si mesmo está condenada. É a pessoa que criou uma ideia na cabeça dele, de Deus, da teologia dele, da doutrina dele, que ninguém consegue chegar no coração dele, ele está adoecido. E aí pela saúde da igreja, Deus diz, olha, essa pessoa ela tem que sair do meio da igreja. É a pessoa que adoeceu no coração. Então nós temos a disciplina que ela é preventiva, quando a palavra que nos é pregada e ensinada, a corretiva quando nós tentamos ajudar o irmão, e a disciplina cirúrgica, que é quando realmente já foi feito de tudo. Foi usado da graça, do amor, da bondade, da misericórdia, todo mundo tentou ajudar, o irmãozinho não ouviu, aí não, realmente aqui é um processo cirúrgico. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, e eu quero contar 3 histórias, que são verdadeiras. Eu quero convidar a banda para vir para cá.
A primeira história que eu quero contar para vocês é que já faz alguns anos que eu adotei a corrida como um hobby, né? Então já faz alguns anos que eu corro. E quando eu corri a minha primeira meia maratona, eu confesso para vocês assim que quando eu cheguei no final daqueles 21 km, eu olhei para frente e falei, meu Deus, como é que é possível alguém correr 42 quilômetros? Isso martelou minha cabeça assim, não é possível que alguém humano, eu sei que tem, né? Mas na minha cabeça não fazia sentido, como é que pode alguém correr 42 quilômetros? E aí eu corri a minha segunda, e eu achei que eu ia ter um desempenho melhor do que a primeira, e não, quando eu cheguei lá nos 20 km, eu estava pondo os bofes para fora assim, que eu falei, não vou chegar, eu vou chegar andando, porque não vai dar. E daqui a pouco eu escuto uma voz gritando ali, vamos meu pastor, falta pouquinho. E aquilo encheu ali, eu falei, meu Deus, alguém está me vendo aqui. Falei, agora eu chego. E eu acredito que espiritualmente a nossa corrida cristã ela é assim também, amados. A gente se encontra em algum ponto nessa pista que a gente precisa ouvir o Espírito dizer para a gente, vamos lá meu filho, você vai chegar até o fim. A segunda história que eu quero contar para você, isso faz tempo, eu espero que você não me denuncie para o conselho tutelar, mas a Sarinha e o Samuel, quando eram menores, eu tinha o meu método de disciplina em casa. Então um dia eu chamei eles e separei 3 varinhas, né? E eu dizia, olha, essa varinha aqui é para infração leve, essa daqui é para infração média e essa daqui é para infração grave. O ideal na disciplina, eu falava para eles assim, o ideal é que o pai não fique procurando os erros de vocês. Então, quando vocês errarem, o que é legal? Já pega a varinha e vem, vai facilitar a tua vida e a minha. Bom, isso nunca aconteceu, né? O contrário, as varinhas foram quebradas, né? E elas foram jogadas no telhado da vizinha. Só que eu fiquei me perguntando, mas eles não têm força para jogar essa varinha lá. E eu disse para eles agora, resgatando essa história com eles lá do interior de São Paulo, mas como é que era para jogar isso? Não tinha uma ajuda de alguém humano ali em volta? Nós não trabalhamos com nomes, pai. Mas a gente precisa ser esse filho que se apresenta para o pai e fala, pai, me disciplina. A gente se apresenta. O pai não vai ficar procurando, né? A gente tem que chegar, pai, o senhor sabe que tem coisa aqui em mim que eu preciso de um ajuste teu, de uma disciplina tua, de um aprumo teu na minha vida. É essa postura que Deus espera de mim e de você, de quem quer viver isso daqui. Não é só salvação, não, é santificação. Com a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E a terceira história eu quero contar com ela, eu quero pedir para que você fique em pé, porque nós vamos orar. A terceira história, pensa num pai que estava babando para pegar o filho e dar-lhe uma boa surra. Sim mesmo. Sou eu. Então eu estava num processo de olhando algumas posturas do Samuel, eu falei, eu vou pegar esse guri. E a coisa foi protelando, isso é ruim, né? Que quando você não pega na hora, você vai protelando ali, né? E eu falei, eu vou pegar. Vai ter uma hora que eu vou pegar esse vasinho e não vou levar na olaria de Deus, não, vou levar na minha, vou tentar consertar, né? E quando um dia eu levei a Regina e a Sara para um compromisso que elas tinham, e eu estou vindo no carro, e eu falei, vai ser hoje, Pedrão. Eu falei, vai ser hoje.
Eu sozinho com ele no carro, eu falei, vai ser hoje, eu só quero que ele abra a boca para falar alguma coisa, porque hoje eu vou modelar esse vaso. E eu estou ali calculando, né? Gente, o Espírito Santo dá livramento, viu? Eu estou dirigindo o carro e ele pega, abre a mão assim, bate no meu peito assim. Depois tínhamos deixado o Regina e Sara, ele bate no meu peito assim. E aí, pai, tem graça aí nesse coração para me pagar uma casquinha no McDonald's? Acabou. É assim, quebrou. O Espírito livrou ele não sabe. Eu falo para ele, até você não sabe o livramento, você precisa agradecer. Mas queridos, o Pai é assim. A gente pode estar na perrengue ali para tomar uma boa, mas a gente pode chegar, Pai, tem graça para mim hoje, me ajuda. Vamos orar, se o Espírito falou com você de alguma maneira, enquanto a gente adora que Ele é um bom Pai, e você quer ser ministrado, quer que alguém ore com você, quer que alguém abençoe a tua vida, sai do teu lugar, nós vamos orar com você, mas adore ao Pai, e construa, consolide essa verdade bíblica no teu coração. A salvação anda junto com a nossa santificação, para a glória e louvor do Senhor, amém? Se o Pai falou com você, você quiser vir, vem, vamos adorar, dobre o teu joelho, vamos te abraçar aqui, amém? Em nome de Jesus. Mas eu ouvi tua doce voz da escuridão me dizendo que se agrada de mim. Pode vir em nome de Jesus, nós vamos orar com você. Tu és um bom, bom Pai, é que Pai, nós cremos nisso.
Essa é a nossa oração, Pai, de gratidão, porque a gente sabe do Teu amor, da Tua bondade. São tantos gestos, manifestação do Teu Espírito em nós, na nossa história, na nossa casa, onde o Senhor se revela mesmo como o nosso bondoso Pai, o Pai de amor, de justiça. Pai, a gente agradece porque o Senhor também é o Pai que nos disciplina, no propósito de nos levar para viver a sua santificação nessa terra. E a gente quer te agradecer por isso, porque o Senhor só corrige o filho que ama, aquele que reconhece a tua paternidade. Obrigado, Senhor, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela vida da tua igreja. Pai, nós consagramos cada servo, serva aqui agora na frente, de joelhos dobrados diante do Senhor. O Senhor conhece a luta, a batalha, o drama, a guerra de cada um dos teus filhos. Pai, remove agora todo o peso, tudo aquilo que não provém do Senhor. E a gente pede que o Senhor traga um fôlego novo, uma esperança nova. Nós clamamos por isso. Nos santifica no poder do nome que é sobre todo nome. O poder do nome de Jesus, nós oramos assim para a glória de Deus, Pai. Amém.